Aí, professor, eu vou continuar falando aqui sobre um vídeo aí, que eu tava falando sobre matéria aqui, só que deu ruim aqui no vídeo porque o armazenamento é cheio, por também fazer vídeo de 20 minutos é pesado. Aí eu vou continuar aqui falando aqui. Eu tava falando no outro vídeo aqui que eu tinha colocado uma, uma imagem aqui que tá ligada à membrana plasmática, que tem glicoproteína, bicamada, fosfolipídia. Aí a senhora vai ver quando eu mandar o vídeo, vou mandar o slide também. Slide não, no caso o Word que eu fiz aqui. Aí, vou falar aqui continuar falando sobre a membrana plasmática, falar sobre os fosfolipídios. Os fosfolipídios são os principais componentes de uma célula. Eles formam na membrana uma bicamada, a qual possui característica antipática. Possui ambas características hidrofílicas e hidrofóbicas. A estrutura da molécula de fosfolipídios geralmente consiste em caudas de ácidos graxos hidrofóbicas, ligados através de um glicerol a uma cabeça hidrofílica constituída de um grupo fosfato. A membrana tem duas camadas de fosfolipídios, uma mais externa e outra mais interna. As camadas ficam em contato com o líquido interno e externo das células, enquanto as caudas ficam entre as cabeças hidrofílicas. Aí vou continuar falando aqui. As proteínas da membrana plasmática apresentam uma variedade de funções, atuando preferencialmente nos mecanismos de transporte, criando canais que permitem a passagem de substâncias para dentro e para fora da célula, além de atuarem como receptores de membrana, que são encarregados de receber sinais oriundos de outras células. Algumas proteínas atravessam a membrana de um lado para o outro, enquanto outras são inversas em apenas um lado da membrana. Em 1972, Singer e Nicholson propuseram um modelo para explicar a estrutura da membrana plasmática, segundo o qual os fosfolipídios se movimentam, mas nunca perdem o contato com os outros, assim como as proteínas, proporcionando um grande dinamismo a essa membrana. Devido à constante movimentação das proteínas de fosfolipídios diferentes, mosaicos surgem, e sendo assim, o modelo recebeu o nome de mosaico fluido. O glicocálise é uma estrutura composta por carboidratos, encontrada na membrana plasmática de células que são células animais. Além de atuarem na proteção contra agentes externos, estas estruturas funcionam como receptores específicos para a ligação de hormônios e vírus. Os glicocálices são antígenos presentes nas hemácias e atuam no sistema ABO. Eles são importantes para a realização do exame de tipagem sanguínea. Em algumas células, a membrana plasmática apresenta modificações relacionadas a uma especialização de função. Por exemplo, no intestino, nós encontramos membranas que são especializadas, caracterizadas por dobras, microvilosidades que aumentam a superfície de contato e, consequentemente, aumentam a absorção de nutrientes. A microvilidade das células intestinais unidas por desmossomos. A membrana pode apresentar dobramentos que possibilitam um melhor encaixe entre células adjacentes, conhecidas como interdigitações. Outra especialização de membrana é o desmossomo, estrutura composta por um botão proteico, o qual atua sobre a adesão de células vizinhas, permitindo-lhes resistir a choques mecânicos, bem como trações violentas. Falar agora sobre o transporte selético pela membrana, que a senhora lá colocou para explicar. O transporte passivo é a passagem de uma substância através da membrana plasmática de uma região onde ela está mais concentrada para uma onde está menos concentrada. O transporte passivo é uma passagem de uma substância através da membrana plasmática de uma região onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada, sem gasto de energia. Existem 3 tipos de transporte passivo pela membrana celular: a difusão simples, a facilitada e a osmose. Difusão simples. A difusão simples ocorre com o movimento de partículas de um meio onde elas estão mais concentradas para
para um onde estão menos concentradas. No entanto, essas substâncias devem ser pequenas o suficiente para atravessar a membrana e a membrana deve ser permeável a elas. É assim que acontece geralmente a difusão de gases, como o oxigênio e o gás carbônico. Nesse processo, as substâncias podem difundir-se ainda de acordo com o gradiente de concentração, do meio mais concentrado para os meios concentrados, utilizando-se proteínas que atuam como canais ou poros, permitindo a passagem de substâncias denominadas de porinas. Aí aqui eu botei uma imagem aqui que está ligado à difusão facilitada. Difusão facilitada, ela ocorre a ação de algumas proteínas que atuam transportando a substância através da membrana. Diferentemente das proteínas de difusão facilitada, essas proteínas mudam sua configuração e reconhecem a substância ser transportada como em um mecanismo de chave-fechadura. Ocorre a difusão de substâncias como aminoácidos e monossacarídeos. Osmose. Na osmose ocorre a difusão das moléculas de água entre solventes para o meio onde há maior concentração de solutos. Uma pressão atua equilibrando a entrada de água na célula, dependendo da quantidade de soluto que está presente ali, denominada de pressão osmótica. Quando a célula encontra em um meio onde a concentração de solutos no meio intracelular e no meio onde ela está inserida são equivalentes, a pressão osmótica entre eles é igual, não havendo assim nem perda nem ganho de água, não havendo perda e nem ganho de água entre eles. Os meios intracelular e onde a célula está inserida são denominados os isotônicos. Agora eu vou falar aqui sobre a última coisa. Quando há maior concentração de solutos no meio onde a célula está inserida, ela exercerá maior pressão osmótica, hipertônico, sobre o meio intracelular, hipotônico, e a célula perderá água. Quando há menor concentração de solutos no meio onde a célula está inserida, ela exercerá menor pressão osmótica, hipotônico, sobre o meio intracelular, hipertônico, e a célula